As primeiras horas daquela manhã em Brasília eram carregadas de tensão, como se o próprio ar estivesse mais denso e difícil de respirar. A capital, acostumada a dias de efervescência política, parecia diferente. Os corredores do poder vibravam com uma expectativa silenciosa, quase sufocante. O julgamento que se aproximava não era apenas sobre um homem. Era sobre a narrativa de um país inteiro. Sobre o que significava democracia em uma nação marcada por feridas ainda abertas. Caravanas de apoiadores vindos de todas as regiões chegavam à esplanada dos ministérios, trazendo bandeiras, faixas e vozes roucas de tanto repetir slogans que já ecoavam há anos. Nas calçadas, famílias simples vestidas de verde e amarelo misturavam-se a militantes experientes que viam naquele dia mais um capítulo da batalha que travavam contra instituições consideradas hostis. É a nossa liberdade que está em jogo, gritava um senhor de cabelos grisalhos, segurando um cartaz improvisado. Do outro lado, pequenos grupos críticos respondiam com palavras duras, denunciando o que chamavam de ataques às instituições. A divisão não estava apenas nas ruas. Cortava lares, separava amigos, rasgava a convivência pacífica de vizinhos em cidades grandes e pequenas. Dentro do Supremo Tribunal Federal, o clima era igualmente denso. Os ministros entravam um a um, rostos sérios, alguns demonstrando impassibilidade treinada, outros incapazes de esconder a sombra da preocupação. O silêncio das paredes de mármore era quebrado apenas pelo som abafado dos passos e pelo burburinho dos jornalistas que lotavam a sala destinada à imprensa. Hoje o Brasil vai mudar de rumo para um lado ou para o outro, cochichou uma repórter, ajeitando os fones de ouvido. O sentimento era compartilhado por todos que acompanhavam à distância, seja pela televisão, pelo rádio ou pelas transmissões online que fervilhavam de comentários inflamados. O protagonista dessa história, Jair Bolsonaro, ainda não havia surgido. Seu nome, porém, pairava sobre cada conversa, cada gesto, cada olhar desconfiado. Nos bastidores, aliados tentavam manter o semblante de confiança, mas a inquietação era visível. Ele não vai se dobrar. Nunca se dobrou, disse um assessor ajustando nervosamente a gravata. A frase foi recebida com um aceno de cabeça por outro, que permanecia em silêncio, como se as palavras custassem mais caro naquele momento. Do lado de fora, o sol de setembro castigava os rostos, mas ninguém arredava pé. As pessoas se amontoavam sob o calor escaldante, embaladas pela esperança ou pela raiva, cada uma enxergando no julgamento o reflexo de sua própria visão de país. Uns viam perseguição, outros justiça. Todos, porém, sentiam o peso histórico do que estava prestes a acontecer. O relógio avançava lento, e cada minuto parecia empurrar o Brasil para um abismo desconhecido. O que se desenhava não era apenas um julgamento. Era um teste cruel para a própria democracia, que parecia tremer sob os pés de milhões de brasileiros. A pergunta que ecoava em silêncio era simples, mas devastadora. Até onde o poder da toga poderia redesenhar o destino da nação? Jair Bolsonaro caminhava pelos corredores estreitos que o levavam ao coração do Supremo Tribunal Federal com um passo firme, mas os pensamentos que lhe corroíam a mente revelavam um homem muito distante da imagem de inabalável que projetava. Por trás do semblante sério, havia uma mistura de cansaço, indignação e um traço de desconfiança permanente. Ele sabia que cada olhar, cada gesto, seria interpretado por aliados e inimigos como sinal de força ou de fraqueza. E em um país polarizado até o osso, não havia espaço para vacilo. No carro oficial, minutos antes, o silêncio só foi quebrado quando um dos advogados pigarreou e arriscou uma frase. Presidente, o importante hoje é mostrar serenidade. O país precisa ver equilíbrio. Bolsonaro não respondeu de imediato. Olhou pela janela, observando os manifestantes divididos em lados opostos da esplanada, separados por grades e pela tensão da polícia militar. Equilíbrio, murmurou por fim com ironia. Eles querem destruir minha história. O que querem que eu faça, sorria e agradeça. O advogado, sem graça, apenas ajeitou os papéis no colo e preferiu o silêncio. Na sala reservada, pouco antes da sessão, filhos e aliados próximos se revezavam em mensagens rápidas. Eduardo enviara vídeos das manifestações em São Paulo,
onde milhares gritavam em apoio ao pai. Flávio falava em tom calculado sobre os próximos passos políticos, sempre preocupado com o efeito que aquele julgamento teria nas urnas. Já Carlos, mais impulsivo, disparava frases inflamadas pelo celular. Não confia em ninguém, pai. Todo mundo aqui dentro já decidiu contra você. As palavras ecoavam na mente do ex-presidente, alimentando o sentimento de cerco. Mas Bolsonaro não era apenas um político. Dentro dele, havia também o homem que crescera nos quartéis acostumado à disciplina rígida e à sensação de estar sempre sob hierarquia. Aquela memória se misturava com a raiva que sentia por estar diante de magistrados que, em sua visão, se colocavam acima do povo. Eles se acham deuses de toga, resmungou em voz baixa, enquanto passava a mão pelo rosto suado. Do lado de fora, jornalistas se acotovelavam, tentando captar qualquer detalhe que pudesse virar manchete. Olha, o olhar dele está abatido, comentou uma repórter à outra. Não, parece que está pronto para o confronto, retrucou a colega, revelando como cada interpretação dependia mais da narrativa que se queria sustentar do que da realidade. No fundo, Bolsonaro sabia que estava diante de um dilema: adotar uma postura combativa, reafirmando sua identidade política, ou mostrar-se conciliador, tentando abrir brechas para a sobrevivência futura. Era como caminhar sobre um campo minado. Qualquer palavra fora de tom, qualquer gesto impensado poderia ser usado contra ele. Respeitem a Constituição, ensaiou mentalmente, imaginando as câmeras apontadas. Mas logo em seguida descartou. Eles vão rir disso, pensou com amargura. À medida que se aproximava da sala principal, os sons das vozes dos ministros, do tilintar dos microfones ajustados, do movimento dos seguranças, formavam um ruído constante que aumentava a pressão no peito. Não era apenas um julgamento, era uma arena onde o futuro político e pessoal de Jair Bolsonaro seria colocado à prova, diante de um país inteiro dividido entre aplausos e vaias. O julgamento não surgia no vácuo. Era, na verdade, o resultado de uma longa e conturbada relação entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Desde os primeiros anos de mandato, os atritos haviam se acumulado como brasas que, mal apagadas, voltavam a inflamar com mais intensidade. Cada decisão questionada, cada declaração inflamável, cada embate público deixava cicatrizes que agora serviam como pano de fundo para o momento mais delicado de sua trajetória política. Ainda em 2019, os primeiros choques se tornaram visíveis. Quando ministros reagiram a críticas duras vindas do Planalto, Bolsonaro respondeu com ataques ainda mais incisivos, reforçando o discurso de que o STF se comportava como um poder acima dos demais. Não é possível que meia dúzia de homens decida o destino de 200 milhões. Bradou em um comício no interior de Goiás, sob aplausos fervorosos. A frase ecoou durante meses, alimentando a narrativa de enfrentamento. O ápice veio nas manifestações de 7 de setembro de 2021. Milhares lotaram a Avenida Paulista e o ex-presidente, inflamado, declarou que não mais cumpriria determinadas ordens judiciais. Ou o ministro recua, ou ele sairá do STF, gritou, referindo-se diretamente a Alexandre de Moraes. Foi um momento simbólico, marcado pela ruptura do diálogo e pelo fortalecimento da percepção de que Bolsonaro se posicionava contra o sistema de freios e contrapesos da democracia. Dias depois, pressionado por aliados, recuou parcialmente, mas a chama da desconfiança já estava acesa. A memória desses episódios não se perdeu. Dentro do tribunal, cada ministro carregava lembranças pessoais dos embates, seja em discursos, entrevistas ou decisões que reverberaram pelo país. Para muitos deles, Bolsonaro não era apenas mais um réu. Era o político que havia colocado em xeque sua autoridade, que havia levado às ruas palavras de ordem contra a instituição que representavam. O povo, por sua vez, também guardava lembranças. Em cidades pequenas do interior, rodas de conversa em bares ainda mencionavam aquele dia histórico em que o presidente desafiou os togados. Para uns, gesto de coragem. Para outros, prova definitiva de autoritarismo. A história recente transformara o julgamento em algo maior. Não era apenas um processo jurídico, mas a tentativa de resolver uma disputa acumulada durante anos de confrontos. Bolsonaro sentia esse peso. Caminhando pelo tribunal,
Lembrava-se das vezes em que fora aplaudido por desafiar a corte e das vezes em que fora criticado por ultrapassar o limite. Esse contraste o acompanhava como sombra persistente. Ele sabia que os ministros não haviam esquecido e que muitos talvez vissem naquela sessão a chance de ajustar contas. Esse histórico tornava cada palavra ainda mais delicada. Qualquer tentativa de defesa poderia ser interpretada como desafio, e qualquer sinal de humildade poderia ser visto como contradição diante do passado. O dilema era real. Como equilibrar a imagem de líder combativo com a necessidade de sobreviver politicamente em meio a um tribunal que carregava anos de ressentimento? À medida que os relógios marcavam a aproximação da sessão, a história se impunha como um peso invisível. Não era apenas o presente em julgamento, mas todo o passado turbulento que moldava a cena. Enquanto os corredores do Supremo se enchiam de tensão, do lado de fora o Brasil real pulsava em cada esquina, em cada rosto que se espremia entre grades e cordões de isolamento. A esplanada dos ministérios havia se transformado em um retrato vivo das contradições nacionais. De um lado, senhores de chapéu de palha vindos do interior do Mato Grosso carregavam faixas improvisadas, feitas com lençóis pintados à mão. "Deixem o homem em paz", dizia uma delas com letras tortas e desiguais. Do outro, jovens estudantes de universidades públicas erguiam cartazes coloridos que denunciavam o que chamavam de ameaça à democracia. A mistura de sotaques e gírias revelava um país diverso, fragmentado, mas igualmente apaixonado pelo destino que se desenrolava diante deles. Na beira da rua, ambulantes aproveitavam o movimento para vender churrasquinho, água mineral e bandeiras. R$ 2 a água, 5 a bandeira do Brasil. Gritava um rapaz suado, correndo de um lado para o outro. Para muitos que estavam ali, o dia não era apenas político, era também econômico. Alguns tinham viajado dias em ônibus fretados, trazendo marmitas de arroz com frango frito, enroladas em papel alumínio. Outros improvisavam rodas de violão, cantando músicas de protesto ou hinos patrióticos que tentavam animar a multidão. O calor era quase insuportável. O sol do Planalto Central castigava sem piedade, e mesmo assim ninguém arredava o pé. Mulheres usavam sombrinhas coloridas, crianças brincavam com cornetas de plástico, e idosos se sentavam em cadeiras de praia levadas especialmente para o evento. A cena parecia paradoxal, uma mistura de festa popular com clima de guerra. Havia risos e conversas animadas, mas também discussões acaloradas que por pouco não se transformavam em brigas. "Vocês não entendem nada de democracia", gritou um rapaz de camiseta vermelha para um grupo de manifestantes verde-amarelos. "E vocês querem prender todo mundo?", veio a resposta atravessada, seguida por vaias. A polícia militar, posicionada em fileiras, observava com atenção. Escudos reluziam sob o sol, e os oficiais se comunicavam por rádios com vozes tensas. Qualquer faísca poderia transformar o ambiente em caos. Ainda assim, a população insistia em permanecer, como se o simples ato de estar ali fosse uma forma de participar do julgamento. Nas periferias de grandes cidades, televisões ligadas em bares transmitiam cada imagem. Homens com copos de cerveja acompanhavam em silêncio, interrompido apenas quando alguém arriscava um comentário mais inflamado. "Isso é perseguição política, só não vê quem não quer", dizia um. "Nada disso, é justiça. Se fosse qualquer outro, já estava preso", respondia outro, arrancando discussões que ecoavam até o fim da tarde. Esse Brasil real, feito de sotaques, marmitas, suor e paixão política, se mostrava mais uma vez incapaz de se desligar da cena nacional. Para muitos, o julgamento era distante, realizado em um prédio de mármore inacessível. Mas naquele dia, a sensação era de proximidade. Cada palavra dita no tribunal parecia atravessar paredes e chegar às ruas, às casas, às conversas de bar. Era a democracia sendo vivida em tempo real, com todas as suas contradições expostas ao sol escaldante. O tribunal estava prestes a iniciar, mas antes mesmo da primeira palavra dos ministros, os obstáculos já se acumulavam como muralhas diante de Jair Bolsonaro. O campo jurídico não lhe era favorável. Advogados experientes tentavam traçar linhas de defesa complexas, sustentando que não havia base legal sólida para tantas acusações, mas sabiam que convencer magistrados que carregavam anos de atrito
seria tarefa quase impossível. Em cada petição protocolada, havia a sombra da desconfiança de que qualquer argumento já nascia derrotado pelo peso do contexto político. Precisamos focar na Constituição, insistia um dos defensores, revisando apressadamente suas anotações. Não podemos transformar essa sessão em um espetáculo político. Mas os colegas sabiam que o espetáculo já estava montado antes mesmo de começarem. Os microfones, as câmeras e os olhos da opinião pública transformavam cada vírgula em manchete. A luta jurídica se misturava ao teatro político, e essa combinação tornava tudo mais arriscado. Do lado político, as dificuldades eram igualmente severas. Aliados no Congresso ainda se dividiam entre a lealdade ao ex-presidente e a necessidade de manter pontes com o Supremo e outras instituições. Alguns senadores e deputados mais pragmáticos preferiam adotar o silêncio, evitando declarações que pudessem comprometer futuros acordos. Outros, mais fiéis, faziam questão de aparecer nas câmeras, defendendo Bolsonaro com frases fortes, mas sabiam que pouco poderiam interferir de fato no resultado final. Não espere milagre do Congresso agora. Alertara um interlocutor próximo na noite anterior. Eles vão medir o vento. Se sentirem que você perde força, vão pular fora rápido. Bolsonaro ouvira em silêncio, mastigando a amargura de quem conhece bem a lógica fria do poder. Apoio sincero era artigo raro. Além disso, a resistência das instituições se mostrava sólida. O Ministério Público acompanhava cada detalhe do processo, pronto para rebater qualquer tentativa de manobra. Os órgãos de segurança reforçavam que a ordem pública seria mantida, custasse o que custasse. A mensagem era clara. Não haveria espaço para confrontos que transbordassem a esfera jurídica. As dificuldades iam além das paredes do tribunal. Na economia, indicadores frágeis aumentavam a pressão. O noticiário falava em instabilidade nos mercados, associando a incerteza política ao nervosismo dos investidores. Esse pano de fundo tornava o julgamento ainda mais delicado, pois muitos viam nele não apenas uma questão de justiça, mas também de estabilidade nacional. Bolsonaro, sentado ao lado de seus advogados, percebia essas barreiras invisíveis. Não bastava falar, não bastava argumentar. O terreno estava minado por resistências múltiplas, jurídicas, políticas, institucionais e até econômicas. Qualquer passo em falso poderia agravar sua situação. Era como lutar em várias frentes ao mesmo tempo, sem saber de onde viria o golpe mais decisivo. Enquanto ajeitava os papéis diante de si, a mente se enchia de perguntas sem resposta. Como sobreviver a um tribunal predisposto contra ele? Como manter a base política unida em meio a tantos interesses contraditórios? Como enfrentar instituições que se mostravam inflexíveis? As dificuldades eram muitas, mas recuar jamais fizera parte de seu vocabulário. A cada minuto que passava, Bolsonaro percebia que não estava sozinho naquele tabuleiro complexo. Sua família e seus aliados mais próximos se moviam como peças que tentavam protegê-lo, mas que, ao mesmo tempo, acrescentavam peso ao fardo que carregava. Os filhos eram os mais ativos, cada um à sua maneira. Eduardo, com a experiência adquirida nas viagens internacionais, buscava transmitir calma e discurso racional. Pai, mantenha a postura de estadista. Lembre-se de que o mundo está olhando, aconselhava, sempre preocupado com a repercussão externa. Flávio, mais pragmático, falava em tom de sobrevivência. O que importa é pensar no futuro, no espaço que ainda podemos manter no Congresso. Mostre que continua forte. Já Carlos, impulsivo como sempre, insistia em mensagens inflamadas. Não abaixe a cabeça para ninguém, se for para cair, que seja gritando. Essas vozes diferentes ecoavam dentro da mente do ex-presidente, confundindo mais do que ajudando. No fundo, Bolsonaro sabia que os filhos falavam também por si mesmos, preocupados com seus próprios destinos políticos. Era uma mistura de amor familiar e cálculo estratégico. Do lado dos aliados, a movimentação era intensa. Deputados e senadores alinhados ao bolsonarismo lotavam os corredores de Brasília, aparecendo diante das câmeras para reafirmar lealdade. Estamos juntos com ele até o fim, repetiam em entrevistas rápidas. Mas nos bastidores, alguns trocavam olhares cautelosos, medindo cada palavra. O apoio público era forte, mas o privado estava cheio de dúvidas. Um ministro evangélico próximo do núcleo duro sussurrou: se o julgamento pesar demais,
muitos vão se afastar. É a lei da sobrevivência. As igrejas também se mobilizavam. Pastores e líderes religiosos organizavam correntes de oração, transmitidas ao vivo para milhares de fiéis. O Brasil enfrenta um momento decisivo e precisamos clamar a Deus pela verdade, dizia um pregador em Goiás com a voz embargada. Esse apoio espiritual chegava até Bolsonaro, que reconhecia a importância de manter viva essa base, mas também sentia a responsabilidade esmagadora de corresponder à fé depositada em sua figura. No campo militar, antigos colegas observavam à distância. Havia quem se mostrasse solidário em conversas privadas, mas a cúpula das Forças Armadas mantinha postura de neutralidade, evitando qualquer envolvimento direto. Essa ambiguidade incomodava para um homem formado na disciplina da caserna. O silêncio dos quartéis soava como indiferença. Dentro da própria casa, Michele, sua esposa, buscava palavras de conforto. "Confie em Deus, ele não abandona os justos", repetia segurando sua mão antes de sair para o tribunal. Era uma presença silenciosa, mas firme, lembrando-lhe que por trás de toda a pressão política, havia também a vida familiar em jogo. A rede de apoio era grande, mas cheia de fissuras. Cada aliado oferecia ajuda de forma diferente, muitas vezes contraditória. Uns pediam calma, outros pediam confronto. Uns pregavam estratégia, outros inflamavam o coração. Entre tantas vozes, Bolsonaro tinha de decidir qual seguir, sabendo que qualquer escolha poderia significar tanto a sobrevivência quanto a ruína. Se dentro do tribunal os ministros se preparavam para a sessão, do lado de fora, a imprensa já havia transformado o julgamento em espetáculo. Canais de televisão transmitiam ao vivo desde cedo, com comentaristas analisando cada detalhe, desde o semblante dos advogados até a ordem em que os ministros se sentavam. "Reparem como a postura dele indica preocupação", dizia uma jornalista, apontando para imagens congeladas da chegada de Bolsonaro. Outro analista, em tom grave, completava: "Isso vai além da política. É a democracia em jogo." As frases ecoavam pelos lares de milhões de brasileiros, moldando percepções antes mesmo que qualquer decisão fosse tomada. Nas rádios do interior, o tom era mais direto. "O julgamento do capitão está pegando fogo em Brasília", anunciava um locutor, entre jingles e comerciais de lojas locais. "É perseguição ou é justiça? Você decide, ouvinte." Em seguida, abria as linhas telefônicas para participação popular. E o telefone não parava de tocar. Uns diziam que Bolsonaro era vítima de uma trama. Outros afirmavam que o país finalmente enfrentava o autoritarismo. Cada ligação era uma pequena amostra da divisão que cortava o Brasil. Na internet, o cenário era ainda mais caótico. Redes sociais fervilhavam com vídeos, memes e transmissões ao vivo. Hashtags disputavam espaço nos trending topics, refletindo a guerra narrativa. Influenciadores digitais faziam lives com milhares de espectadores simultâneos, opinando em tempo real sobre cada rumor que surgia dos corredores do Supremo. "Isso já estava decidido há muito tempo", dizia um influenciador alinhado ao bolsonarismo. "O sistema não perdoa quem desafia." Em outro canto da rede, uma youtuber progressista retrucava: "O que está acontecendo é justiça. Quem erra precisa responder." Jornais impressos, mesmo em tempos de crise de circulação, buscavam destaque com manchetes sensacionalistas. O Dia que Pode Mudar o Brasil estampava a primeira página de um grande periódico. A linguagem apelava ao drama, porque sabiam que, em um país polarizado, neutralidade raramente atraía leitores. Bolsonaro, ciente de todo esse ambiente, entendia que não enfrentava apenas ministros togados. O verdadeiro julgamento acontecia também nas telas, nas ondas de rádio e nas páginas virtuais. Cada gesto seria captado, editado e repetido exaustivamente, até se transformar em símbolo. Se erguesse o queixo, diriam que desafiava. Se baixasse os olhos, diriam que se rendia. Era uma prisão invisível, moldada pelo olhar constante da imprensa. Nos bares, padarias e filas de banco, as pessoas comentavam o que viam. "Você viu o que o repórter falou? Já está condenado", dizia um cliente gesticulando diante da televisão ligada no alto da parede. "Isso é manipulação, eles querem enganar o povo", respondia outro indignado. Assim, a opinião pública se formava de modo fragmentado, influenciada por fontes múltiplas e contraditórias. No fundo,
A imprensa sabia do poder que possuía. Ao narrar o julgamento como drama nacional, mantinha a atenção cativa da sociedade. E Bolsonaro, gostasse ou não, precisava aprender a dançar nesse palco iluminado, onde cada passo era registrado e comentado por milhões de olhos atentos. O plenário do Supremo Tribunal Federal estava lotado, e o silêncio que antecedeu a abertura da sessão era quase sufocante. As câmeras se voltaram para a mesa central, onde o presidente da corte ajeitou os óculos e anunciou com voz firme o início dos trabalhos. O som metálico do martelo batendo na madeira ecoou como um trovão no coração de Brasília. Do lado de fora, milhares acompanharam a cena em telões improvisados, e a multidão reagiu com aplausos ou vaias, dependendo da convicção política de cada um. Bolsonaro manteve o olhar fixo, tentando não revelar a turbulência que sentia por dentro. O primeiro-ministro a falar expôs em tom grave as razões do processo. Estamos diante de fatos que colocam em risco a estabilidade da República, declarou folheando documentos empilhados à sua frente. Suas palavras caíram como pedras, descrevendo um histórico de atitudes que, segundo ele, desafiavam as instituições e a ordem democrática. A defesa logo pediu a palavra. Um dos advogados levantou-se, respirou fundo e falou com eloquência. O que vemos aqui é uma tentativa de criminalizar opiniões políticas. O réu não atentou contra a Constituição. Ao contrário, sempre buscou dar voz ao povo que o elegeu. O tom solene arrancou murmúrios na plateia, enquanto jornalistas anotavam cada vírgula. Então veio a vez de Alexandre de Moraes, figura central em todo o embate. Ele olhou diretamente para Bolsonaro antes de iniciar sua fala. Não se trata de opiniões, mas de ações concretas que ameaçaram a integridade do processo democrático. A voz firme ressoava por todo o salão. Houve um instante em que os dois se encararam, como rivais conscientes de que aquele duelo ultrapassava o espaço jurídico e se tornava simbólico para o país. Bolsonaro, contido até então, pediu a palavra para uma breve declaração. O ambiente prendeu a respiração. Respeito esta corte, mas não posso deixar de dizer que estou sendo julgado não pelos meus atos, e sim por ser quem sou. O que está em jogo aqui não é apenas minha história, mas o direito de milhões de brasileiros que acreditam em mim. O tom, embora controlado, transbordava indignação. Alguns ministros desviaram o olhar, outros permaneceram imóveis. Do lado de fora, a reação foi imediata. Em segundos, trechos da fala circulavam nas redes sociais, viralizando entre apoiadores que viam nela a prova da perseguição. Nos grupos contrários, os comentários surgiam em tom de ironia. Olha ele se fazendo de vítima. A sessão avançou por horas, com longas exposições, dados, contradições apontadas e respostas inflamadas. Cada frase parecia um golpe, cada réplica um contra-ataque. O clima atingiu o auge quando a defesa, em tom exaltado, afirmou: o Supremo não pode se tornar legislador, nem acusador, nem carrasco. Estamos caminhando para um precedente perigoso. A frase arrancou suspiros e olhares tensos. No fim daquele dia, ninguém tinha certeza do desfecho. Mas uma coisa era evidente: o julgamento havia ultrapassado as fronteiras do direito. Era, sobretudo, um embate de narrativas, em que cada palavra carregava o peso de uma nação dividida. Enquanto os ministros ainda debatiam dentro do tribunal, do lado de fora o Brasil fervia. A esplanada se tornara uma arena de emoções coletivas, onde cada frase vazada do plenário repercutia em gritos, aplausos ou vaias. Quando Bolsonaro falou diretamente sobre estar sendo julgado por ser quem era, a multidão verde e amarela explodiu em aplausos, muitos chorando de emoção. É isso, ele fala por nós, gritava uma senhora com a bandeira amarrada nas costas. Ao mesmo tempo, grupos contrários reagiam com fúria. Ele não está acima da lei. E bradava um estudante de megafone em punho, acompanhado de cantos contra o ex-presidente. As redes sociais amplificavam o caos. Em tempo real, trechos da sessão eram cortados, editados e repostados milhares de vezes. Vídeos de manifestações em São Paulo, Belo Horizonte e Recife mostravam praças tomadas por apoiadores e opositores. Em Salvador, um grupo de artistas organizou um ato cultural contra o que chamavam de autoritarismo. Em Porto Alegre, caminhoneiros se reuniram em um protesto silencioso, buzinas ecoando como um lamento coletivo.
O país inteiro parecia respirar no ritmo do julgamento. No interior, a reação também era intensa. Em pequenas cidades do Paraná, comerciantes fechavam as portas mais cedo para acompanhar as transmissões em bares ou igrejas. Em uma comunidade rural no sertão da Bahia, moradores se juntavam em frente a uma televisão comunitária, debatendo acaloradamente cada fala dos ministros. "Se derrubarem ele, derrubam a gente junto", disse um agricultor, arrancando murmúrios de concordância. Outro retrucou: "Não. O que derruba a gente é a falta de respeito às regras. Ninguém pode estar acima da Constituição." A polarização atingia níveis perigosos. Em Brasília, a polícia reforçava os cordões de isolamento, temendo confrontos diretos entre os grupos. Em dado momento, um empurra-empurra mais forte começou perto da catedral, e os policiais tiveram de intervir com spray de pimenta. O cheiro ácido se espalhou rapidamente, fazendo muita gente recuar em desespero. "Não adianta, vamos resistir", gritou um homem ofegante, limpando os olhos com a camisa. Nas igrejas evangélicas, cultos extraordinários eram realizados em apoio a Bolsonaro. Pastores clamavam orações fervorosas, pedindo intervenção divina. Ao mesmo tempo, em universidades, grupos estudantis organizavam debates improvisados, reforçando a importância de defender a democracia. O país se dividia não apenas em opiniões, mas em rituais de resistência simbólica. A reação popular ganhava também dimensão internacional. Jornais estrangeiros estampavam imagens da esplanada lotada, descrevendo o Brasil como uma democracia em teste. Em Lisboa, brasileiros expatriados organizaram vigílias com velas em frente ao consulado. Em Miami, apoiadores dirigiam caminhonetes com bandeiras verde e amarela, buzinando pelas avenidas. Dentro do tribunal, ministros sabiam que cada palavra ressoava muito além das paredes de mármore. Lá fora, milhões de corações batiam acelerados como se estivessem na mesma sala. O julgamento se tornara espetáculo nacional e internacional, mas, sobretudo, um espelho doloroso do Brasil. Um país em que a democracia era celebrada e contestada ao mesmo tempo, em que o povo se dividia entre heróis e vilões, entre esperança e medo. O julgamento se estendeu até o cair da noite, e quando as luzes do Supremo começaram a refletir no mármore frio do edifício, o Brasil já parecia outro. Ainda que a decisão final não encerrasse as disputas políticas, o peso simbólico daquele dia se tornara inegável. Bolsonaro deixou o plenário em silêncio, ladeado por advogados e seguranças, enquanto câmeras registravam cada detalhe de seu rosto. Não havia sorriso, tampouco lágrimas. Havia apenas a rigidez de alguém que compreendia o tamanho da batalha que enfrentara e que ainda enfrentaria. Para os apoiadores, a saída dele foi recebida com gritos de encorajamento. "Você não está sozinho", ecoava em coro, rompendo a barreira de seguranças. Já os opositores celebravam como se assistissem a uma vitória histórica. A cidade se dividia em festas e lamentações, fogos de artifício e vaias. O som misturado subia para o céu de Brasília, como se o próprio país gritasse sua fragmentação. Em casa, Bolsonaro encontrou o aconchego da família. Michele o recebeu em silêncio, abraçando-o longamente. Os filhos falavam ao mesmo tempo, cada um interpretando os acontecimentos à sua maneira. Eduardo insistia que a batalha internacional estava apenas começando. Flávio calculava as consequências eleitorais, já pensando nos próximos passos no Congresso. Carlos, inflamado, gritava que era hora de chamar o povo às ruas como nunca antes. O ex-presidente ouviu todos, mas preferiu o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, parecia refletir mais do que reagir. Na solidão do quarto, olhou para a janela e viu o reflexo da cidade iluminada. Pensou em sua trajetória. O militar do interior, o deputado esquecido por décadas, o presidente que mobilizara milhões e agora o réu mais famoso da história política recente. Valeu a pena? Perguntou a si mesmo sem resposta imediata. O peso de sua jornada não era apenas político, mas humano. A dúvida que sempre afastara agora o alcançava, exigindo introspecção. Enquanto isso, o Brasil discutia sem parar. Nos programas de televisão, analistas dissecavam o impacto da decisão, prevendo novos capítulos da crise institucional. Nas redes sociais, a guerra narrativa continuava, sem vencedores definitivos. Nos bares, famílias brigavam por opiniões, e nas igrejas, fiéis oravam pela paz do país.
A democracia, ainda que testada ao limite, continuava sendo o palco onde essas disputas se desenrolavam. O julgamento mostrara ao mundo que o Brasil vivia um momento decisivo. A democracia estava longe de ser perfeita, mas demonstrava resiliência. O confronto entre togas e palanques revelara feridas profundas, mas também a capacidade do povo de participar ativamente, de não permanecer indiferente. Bolsonaro, ao fechar os olhos naquela noite, sabia que sua história não terminava ali. Talvez tivesse perdido espaço, talvez estivesse mais isolado, mas continuava a ser um símbolo, amado e odiado, admirado e temido. Para o país, restava a lição de que a democracia só sobrevive quando aceita conviver com a pluralidade, mesmo quando essa pluralidade dói. O futuro seguia incerto, mas uma certeza se impunha. O Brasil jamais seria